Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações e ações de graças em favor de todos, em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que tenhamos vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Isso é bom e agradável a Deus, o nosso Salvador. São essas as palavras que utilizamos para abrir a nossa conferência, que tem como tema a Igreja e o Magistrado Civil. Estarão conosco, ao longo desses 2 dias, os irmãos Reverendo Alan Kleber, da Igreja Presbiteriana em Aracaju, e o presbítero Solano Portela, da Igreja Presbiteriana em Santo Amaro. Nós cumprimentamos a todos com uma boa noite e dizemos a todos, sejam bem-vindos. Vamos iniciar louvando ao nome do nosso Deus, sendo gratos a Ele por esse momento e adorando ao seu nome na beleza da sua santidade. Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Deus seja com cada um de vocês. Nós cantaremos agora o Salmo de número 11. Meu refúgio está em Deus, como podes me dizer? Qual ave foge ao monte seu, assim fujas também. Pois eis que os ímpios vão, tem já pronto o arco à mão, para as ocultas disparar dos justos de coração. Quando há destruição, fundamentos já não são. Que pode o justo fazer então, se nesta vil condição? No templo está o Senhor, tem nos céus o trono seu. Seus olhos sondam com atenção os filhos dos homens vê, e ao justo aprova Deus, mas odeia o homem mau, e aquele que violência faz, Deus o abomina já. Jeová fará chover fogo, enxofre sobre os maus, e vento abrasador será a taça que lhes dará. Pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face lhe verá. Pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face lhe verá. Jesus, a imagem do Deus invisível, primeiro entre toda a criação. Tudo que existe nos céus e na terra foi feito em seu nome para o seu louvor.
Ele é antes de todas as coisas, dele depende toda a criação. Jesus é o cabeça do corpo da igreja, de tudo que existe é pleno Senhor. Reconciliou em si mesmo tudo que há na terra e no céu. Ele nos trouxe a paz pelo sangue vertido na cruz. Estávamos longe de Deus, inimigos por nosso pecado. Agora reconciliados, unidos a Ele em sua morte, Ele nos santificou, livrou-nos das acusações, e hoje Ele habita em nós. E este mistério é: estávamos longe de Deus, inimigos por nosso pecado, e agora reconciliados, unidos a Ele em sua morte, Ele nos santificou, livrou-nos das acusações, e hoje Ele habita em nós. E este mistério é a esperança da glória. A esperança da glória. Olá, irmãos, após termos louvado a Deus, seremos agora instruídos pela sua palavra através do servo do Senhor, o reverendo Alan Kleb, da primeira igreja presbiteriana de Aracaju. Que nós venhamos, aproveitar ao máximo a instrução do servo do Senhor através da palavra do nosso Deus. Que Deus nos conduza nesse momento tão importante. Meus amados irmãos, é um prazer, mais uma vez, poder participar de uma conferência promovida pela Terceira Igreja Presbiteriana em Patos, na Paraíba. Quero agradecer ao conselho desta igreja, na pessoa do seu pastor, o reverendo Tiago, e também louvar a Deus pelo trabalho importante, trabalho excelente realizado por esta igreja na promoção da fé bíblica reformada, os valores que nós confessamos enquanto presbiterianos, e tratando de um tema tão importante nesta conferência, que fala sobre os fundamentos da liberdade. E este é o tema que eu pretendo abordar, e mais uma vez é uma alegria poder auxiliar o presbítero Solano Portela nessa tarefa, uma vez que o nosso querido presbítero é um homem extremamente preparado e de reconhecida competência em abordar diversos temas, inclusive este tema que fala sobre lei e liberdade, os fundamentos da liberdade religiosa, enfim. Então, louvo ao Senhor e gostaria de iniciar com a palavra de oração, pedindo ao Senhor que nos abençoe para mais este momento, para mais esta palestra que nós temos o privilégio dado por Deus de poder compartilhar com os irmãos. Nosso Deus e Pai, bendizemos o Teu santo nome, agradecidos porque mais uma vez o Senhor nos concede o privilégio de juntos participarmos, ainda que de forma remota, mas tão abençoadora, da realização de mais uma conferência.
Agradecemos ao Senhor pela existência da Terceira Igreja Presbiteriana em Patos, o conselho desta igreja, o seu pastor e todos os irmãos que têm buscado te servir e te adorar de todo o coração e aprender mais e mais sobre a tua santa palavra, sobre a sua santa palavra, Senhor. Pedimos a tua direção, pedimos a tua instrução, iluminação vinda do teu Santo Espírito para abordar um tema tão importante, tão atual, diante do tempo que nós estamos vivendo, diante das situações que nós temos experimentado. Pedimos isto ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Faremos a leitura bíblica baseados no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 7. No finalzinho do Sermão do Monte, nós temos uma palavra oportuna do nosso Senhor Jesus Cristo a respeito do verdadeiro fundamento da liberdade cristã. Mateus capítulo 7, versículos de 24 a 29, diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Todas as linhas de pensamento apelam à autoridade e a questão que nós devemos indagar, filosoficamente falando, ou religiosamente falando, é simplesmente esta: qual é o fundamento em que você baseia a sua autoridade, ou qual é a sua autoridade no tocante à religião ou no tocante à filosofia? Quando estes fundamentos eles são oferecidos, nós precisamos questionar onde reside a base, o alicerce para tal autoridade. Repito, quer seja filosoficamente ou religiosamente falando. Ao que apelamos ou a quem buscamos como fundamento para basear, para sustentar o nosso pensamento? Isso é muito importante dizer porque, de uma forma ou de outra, nós sempre vamos buscar apoiar as nossas ideias, os nossos conceitos, defender a nossa fé ou convicções religiosas sobre um alicerce, fincados ou sustentados por um alicerce. Isso é muito sério. Então, normalmente, nós ouvimos aquilo que John Stott falou, escreveu em sua obra Ponte entre Dois Mundos, um tratado muito importante sobre a pregação e o papel da pregação expositiva ainda hoje, nos dias atuais. E dentre as objeções à pregação expositiva, em sua obra Ponte entre os Dois Mundos, a pregação como uma ponte entre os dois mundos, John Stott diz que a aversão à autoridade seria uma das características do nosso tempo, uma das características dos nossos dias. A sua obra é recente e ele escreveu anos antes do seu falecimento, e nós esperamos que um dia ela seja traduzida, ela seja oferecida para a língua portuguesa. E quando ele trabalha a questão da objeção da autoridade, ou por conta da sua aversão, Stott vai dizer que o que é comum hoje em dia é que ouvimos comumente muitos se expressarem, se não a maioria das pessoas, de certo modo com algum desprezo para com toda forma de autoridade. Particularmente nas academias, nas faculdades, muitos militantes radicais são bastante ativos, inclusive muitos professores, desprezando aquilo que seria uma forma de apelo, qualquer forma de apelo à autoridade. Eles agem com desprezo, com aversão, como Stott escreveu, que seria uma característica do nosso tempo. De modo que você ouvir hoje um homem, por exemplo, levantar-se no meio da congregação de um púlpito e pregar a palavra de Deus, afirmando que ela é autoritativa, que ela é infalível, que ela apresenta a verdade absoluta, isso é um absurdo para os nossos dias ou para o nosso tempo. E aí nós vamos sempre encontrar esses que questionam
E, na verdade, eles fazem isso porque tentam se apresentar supostamente como se fossem mentes livres, abertas, como se fossem livres pensadores, de que não necessitam de nenhum discurso ou de nenhum recurso filosófico ou religioso com respeito à autoridade. Mas a verdade é que tais declarações, elas apenas escondem ou ignorância, por um lado, ou hipocrisia, por outro, já que não há neutralidade de pensamento, logo não há possibilidade de qualquer pensamento neste mundo sem que esteja fundamentado em alguma autoridade. Não há pensamento sem autoridade. E a única questão é, o que é autoridade para você? O que é autoridade para mim? Em quem se apoia aqueles que afirmam que são mentes livres e que não precisam, não necessitam desse recurso à autoridade? Para muitas pessoas que contrariamente são avessas à autoridade, eles afirmam que ela é fundamental apenas para o indivíduo, ou seja, não tem muita função para eles, mas somente para aqueles que a buscam. Por exemplo, se nós observássemos de outra forma, os homens do nosso tempo não reconhecem a Deus, nem reconhecem outro homem dotado de autoridade, mas ao mesmo tempo eles exaltam a supremacia de sua posição, de seu pensamento, ou seja, daquilo que eles defendem, daquilo que eles afirmam, daquilo que eles buscam, aquilo que é objeto de sua luta, da sua militância. Então, eles acabam se tornando deuses de seus próprios olhos, deuses de seus próprios corações. E, na verdade, como diz a Escritura, eles acabam apenas sendo escravos de sua própria idolatria. Então, em essência, a fé é que cada homem deveria ser o seu próprio Deus, é o que eles defendem, ou seja, a autoridade não reside na religião ou não reside no campo das ideias, por exemplo, mas reside em cada pessoa individual, de modo que cada pessoa individual passa ou se torna o seu próprio Deus, a sua própria divindade. Mas ninguém pode ser livre ou ninguém pode se tornar o próprio Deus a menos que concorde com aqueles que defendem tal pensamento. Voltamos então para a mesma situação. Que é autoridade para você? Você se baseia ou você defende essas ideias ou esses princípios assumindo uma posição de alguém que já trabalhou sobre este assunto e esta pessoa se tornou autoridade para você. As pessoas professam crer, por exemplo, na democracia e acham que também a democracia, quando você deposita sua fé nela, ela se estabelece como uma forma de autoridade. A democracia, por exemplo, tem o seu próprio modo de ser autoritária. E aqueles que a criticam vão dizer que a democracia é o verdadeiro modo de vida e a forma verdadeira de governo civil, mas não deixa de exercer certa pressão autoritária sobre aqueles que devem viver sob esta forma de governo ou este princípio de governo, uma vez que ela se assenta sobre o fundamento real, segundo eles, que é o povo. Aquela frase tão comum em latim, ela se torna repetitiva, vox populi, vox Dei, ou seja, a voz do povo é a voz de Deus. E aí o Deus da democracia passa a ser o próprio povo, em tese, ou seja, é a autoridade que se espera da democracia, o Deus da democracia seria o povo e a sua vontade. E aí não se pode permitir, portanto, que nenhuma lei, constituição ou fé religiosa se interponha, se coloque diante da vontade do povo, que é o próprio Deus da democracia. E aí você vai perceber que, na verdade, não seria o povo governando, mas sempre os pensadores que formularam isso se estabelecendo como aqueles que determinam até onde esta autoridade ela vai. Então, acaba que esta divindade se encarna numa elite que governa e que expressa, em tese, a vontade geral da voz de Deus, que é a voz do povo. Então,
com essa ideia ou com esse conceito, você vai perceber, por exemplo, a formulação da famosa ditadura do proletariado de Marx, ou o pensamento democrático desenvolvido por Rousseau. A verdade é que em qualquer sistema de pensamento, a autoridade ela é inescapável. Por exemplo, se eu tomasse aqui um dos mandamentos da lei de Deus, que nós encontramos em Êxodo capítulo 20, à guisa de exemplo, vamos tomar o 8º mandamento, Êxodo 20, versículo 15, que diz, não furtarás. Se nós tomarmos este mandamento como exemplo, nós vamos perceber que quase não existe uma cultura em qualquer parte do mundo sem uma lei de alguma forma contra o furto, contra o roubo. Mas, em geral, essas leis elas têm um caráter muito diferente daquilo que Deus legislou, ou seja, tem um caráter muito diferente da legislação bíblica. Se nós tomarmos este mandamento e procurarmos aplicar ao fundamento de autoridade que governa a nossa nação, a democracia brasileira, em nossa época, por exemplo, o Congresso brasileiro regularmente se isenta das leis que aprova para controlar os outros. Não é verdade? Este tipo de isenção tem sido um fato comum na história do povo brasileiro. E por que tudo isso acontece? Porque, em grande medida, esse problema decorre da natureza da soberania. Veja só, o soberano é a fonte da lei, mas não está sob a lei. O soberano é a fonte da autoridade, mas não está sob a autoridade. Com o Deus das Escrituras é diferente. Veja, ele é a fonte da lei e sua lei é a expressão de seu ser e de sua natureza. Deus faz mais do que exigir justiça de nós, ele é justiça em todo o seu ser, de modo que todos os seus caminhos são retidão e santidade perfeitas. Deus só pode ser Deus porque ele é justo ou porque ele é justiça. Isso, entretanto, enfaticamente, não é verdadeiro com respeito aos pretensos soberanos humanos, nem para os juízes, nem para qualquer outro homem. As autoridades humanas, quando se colocam como a fonte da lei e da justiça, libertam-se da justiça de Deus e se tornam, consequentemente, perversas e más. Então, quando nós observamos isso, ou tomamos como exemplo este assunto e ilustramos para mostrar que não existe neutralidade filosófica ou religiosa ou política sem autoridade ou sem um fundamento de autoridade, quando nós ilustramos isso com base no 8º mandamento, que eu citei aqui, em Êxodo 20:15, observem quais são as conclusões. Se o Estado como poder central na sociedade não está sob restrição, porque ele é a fonte da lei, da autoridade, logo ele é livre, no tocante ao 8º mandamento, que diz não furtarás, para expropriar por lei o que quiser. O que isso vai fazer? Vai fazer com que a liberdade não dure por muito tempo. Neste século que vivemos, nós estamos acompanhando o rápido declínio da liberdade do homem à medida que os poderes do Estado aumentam. E aí vejam a implicação deste mandamento. O mandamento que diz não furtarás. Ele se torna claro agora para a gente. Ele é central para a doutrina da limitação de todos os poderes humanos, inclusive os poderes da Igreja e do Estado. Nem a Igreja e nem o Estado é a fonte última das leis estabelecidas pelo Senhor. Deus é a fonte de toda a lei. As leis produzidas pelos homens, elas devem se submeter às leis produzidas ou criadas por nosso Senhor, o Criador do universo. Então, observem que estes conceitos, eles são muito importantes para as aplicações que nós precisamos fazer ou que precisamos buscar quando estudamos um tema tão urgente para o tempo que temos vivido, onde as liberdades elas estão sendo caçadas, porque os homens estão se apresentando, isso representados por uma elite de governantes, como a autoridade última ou a fonte da própria lei. Quem produz as leis? Os governantes. Quem legisla sobre nós?
estes homens. Quando eles não reconhecem a autoridade de Deus sobre tudo e todos, eles assumem o papel, a posição de deuses. O que é que nós temos percebido no exercício dos magistrados, ou no exercício da magistratura brasileira? Nós temos um Supremo Tribunal Federal que legisla mais ou executa mais do que julga questões baseadas em leis constitucionais, se apresentando como se fosse, o Supremo se apresenta como se fosse o próprio Deus, os seus juízes como se fossem os próprios deuses. Então, em qualquer sistema de pensamento, a autoridade é inescapável. E nesse tocante, meus irmãos, amigos, a religião, fé política, filosofia e ciência são assertivas. Cada uma delas apela a uma autoridade essencial e última, a Deus ou ao homem, ao indivíduo ou às massas, à razão ou à experiência, qualquer que seja a situação, algo será autoridade subjacente em todo o sistema de ideias ou pensamentos. A ciência é tão assertiva quanto qualquer religião, por exemplo. A ciência se assenta sobre certas crenças assertivas que subjazem a toda a ciência. Veja, em primeiro lugar, a ciência se apega, por exemplo, à fé de que a realidade ela é mensurável. Em outras palavras, o que é real é aquilo que se pode medir. Em segundo lugar, a ciência afirma que a realidade tem unidade, uniformidade, de modo que o conhecimento da realidade é possível porque a realidade não pode se contradizer. Este e muitos outros axiomas ou pressupostos da ciência são essencialmente crenças religiosas, matérias de fé, e fornecem, então, todo o fundamento para a autoridade científica. O que é que nós estamos percebendo hoje? Existe muito mais um abuso de autoridade por parte daqueles que estão legislando ou decretando o cesseamento de liberdades fundamentais, como a liberdade de crença, a liberdade de culto, a liberdade do homem, o direito de ir e vir, de se expressar, e tudo isso se baseia na ciência, é o que dizem. Pois a ciência diz isso, a ciência diz aquilo. Então, veja, tudo sempre se resume ou aponta para uma questão muito importante, quer seja na ciência, na política, na filosofia ou na religião. Você precisa crer que aquilo que está sendo dito é autoridade para a sua vida, é autoridade para aquilo que você faz. Então ninguém escapa do problema da autoridade. Todo homem apelará, de forma consciente ou não, a alguma autoridade, tomando-a como fundamento e finalidade para a sua própria vida. A maior parte das autoridades que são reverenciadas hoje pelos homens, notem, são autoridades humanas. O indivíduo, como nós vimos inicialmente, ele é a sua própria autoridade. O povo, vox populi, vox dei. Os pensadores, os planejadores de uma elite governamental, intelectual, a ciência, a razão, o próprio Estado. E todas estas são autoridades humanas ou fruto do humanismo. Quando as suas autoridades são deste mundo, a verdade é, e a Bíblia nos adverte, ela nos alerta, quando suas autoridades são deste mundo, o ser humano então corre grande perigo. Essas autoridades são então não apenas supremas, mas também extremamente próximas ou presentes, estão ao seu lado com todas as suas imposições e reivindicações, e uma vez que ocupam o mesmo fundamento que o homem ocupa, limitam e destroem a sua liberdade humana. É o que nós estamos vendo hoje, é o que nós estamos percebendo hoje. Duas coisas do mesmo mundo não podem ocupar o mesmo ponto no tempo e no espaço. Se os deuses ou autoridades do homem são deste mundo, eles vão insistir até o fim por ocupar o lugar dele, do homem, no tempo e no espaço. E o resultado será, pois, a escravização e remoção do ser humano em relação às suas devidas liberdades e posição na vida.
O homem não pode competir com suas autoridades, o homem não pode competir com seus deuses, pois estes estão conforme o próprio indivíduo reconhece. A autoridade sempre vai estar acima de você, além de você. Se os deuses de um homem são deste mundo, e se são humanistas e forjados por mãos mortais, eles conhecem somente um único domínio a ocupar, o domínio humano, o domínio do coração. E é por isso que tanto o anarquismo como a democracia, embora professem a exaltação do homem, no final de tudo terminam por oprimi-lo. E por isso também que é por isso também que a própria ciência humana, embora declare servir ao homem, o termina usando como seu animal de experimentos, sua cobaia. Essas são realidades muito sérias que nós estamos acompanhando hoje, atualmente. A autoridade de qualquer sistema de pensamento é o Deus desse sistema. Os homens, ao negarem a Deus, não podem escapar dele. Deus é a realidade inescapável, assim como a categoria inescapável de pensamento. Os homens não podem fugir ou se esconder de Deus. O Salmo 139, ele nos lembra isso. Na meditação do salmista, o Salmo 139 nos traz à memória essa importante verdade. Me permitam aqui lembrar a vocês quando o salmista diz assim: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, versículo 6 do Salmo 139. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. Os homens não podem escapar de Deus. Os homens, ao negarem a Deus, não podem fugir dele. Ele é a realidade inescapável, assim como a categoria inescapável de pensamento. Quando os homens negam o único e verdadeiro Deus, fazem-no apenas para produzir falsos deuses, falsos ídolos de seu coração. Por trás de todo o sistema legal, meus amados irmãos e amigos, há um Deus. Para que se encontre o Deus em qualquer sistema, basta localizar a fonte da lei desse mesmo sistema. Qual o fundamento de sua liberdade? Se a fonte da lei é o indivíduo, logo este é o seu Deus. É o Deus desse sistema. Se é o povo ou a ditadura do proletariado, então estes são os deuses desses sistemas. Se é uma corte suprema, então a corte é o nosso Deus. Se não há lei superior, e para além do homem, segue-se que o homem é o seu próprio Deus. Ou então suas criaturas, ou então suas instituições criadas por ele mesmo, elas vão se tornar seus deuses, seus ídolos. Quando se escolhe uma autoridade, opta por um Deus, ou se opta por um Deus. Quando você escolhe ou por opção define qual é a sua fonte de autoridade, você também vai definir qual é o seu Deus. Onde está tua lei, aí estará o teu Deus. Eu queria caminhar para uma conclusão, e esta conclusão vai nos levar para o texto base que lemos no início dessa palestra. O fundamento da liberdade é Jesus Cristo. Sem ele, os homens vão buscar outros fundamentos. Eles mesmos, o povo, a comunidade, as instituições criadas por eles, pensamentos elaborados por eles, criaturas, enfim, todas estas coisas se tornarão seus próprios deuses.
Mas quando o homem conhece e reconhece que o verdadeiro fundamento da liberdade é Jesus Cristo, que a fé bíblica deposita autoridade no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, e em sua palavra inspirada e infalível, a Bíblia Sagrada, então ele vai reconhecer um fato incontestável. Aquele que disse há pouco tempo que ainda que o homem negue a Deus, ele não pode escapar de Deus. Quando o homem conhece o verdadeiro fundamento da liberdade, a verdade que o liberta, o Filho de Deus que verdadeiramente torna livre todo aquele que nele crê, ele então vai compreender que Deus não compete com o homem, assim como as autoridades deste mundo fazem umas com as outras, disputam umas com as outras. Ele vai reconhecer que Deus está acima, sobre e além do homem. Ele vai reconhecer que o propósito de sua lei e de seu governo é estabelecer o homem na ordem piedosa e na verdadeira liberdade. Uma vez que Deus criou este mundo e a história, ele não busca obliterar a história, mas conduzi-la juntamente com o homem até a sua consumação. A verdadeira liberdade, então, ela só é vivida quando o homem reconhece que Deus o fez livre para que ele viva e sirva a Cristo. Independente disso, a liberdade que ele vai desfrutar será sempre escrava da sua vontade e dos ídolos de seu coração. No mundo em que vivemos, a autoridade na fé bíblica está somente sob a autoridade de Deus. Aos homens foi dada autoridade sobre suas esposas, aos pais foi dada autoridade sobre os filhos, sob a autoridade de Deus e em sujeição às suas leis, ou seja, o marido e pai, os líderes espirituais, pastores e presbíteros, governantes, o presidente, governadores, prefeitos, os legisladores da nação ou juízes da nação, todos eles devem exercer sua autoridade sob a autoridade de Deus e em sujeição às leis que foram escritas, determinadas pelo Criador. A autoridade do Estado sobre os seus cidadãos ou a autoridade da igreja sobre os seus membros estarão sempre sujeitas à autoridade prévia de Deus e à sua lei, que é suprema sobre as leis dos homens. Em cada área, é importante lembrar, a Escritura nos ensina, Deus sustenta a autoridade legítima, que é sua criação, mediante sua palavra e lei. Porém, em todas as áreas, Deus também limita toda a autoridade humana por meio de sua própria soberania e sua palavra. Nenhuma autoridade humana, por isso, pode se afirmar suprema, nem falar como se tivesse a palavra e o poder final. Todas as autoridades humanas, poderes humanos, estão abaixo do supremo e soberano poder de Deus e sua lei. Então, assim como é impossível, na verdade, para o homem viver sem autoridade, também o é para o homem viver sem lei. Ou seja, o homem não pode viver sem autoridade e sem lei. Ele é regido por leis, e estas leis têm por princípio ou fundamento a autoridade. Então, isso é inegável. E veja que todo sistema legal honesto, ele vai declarar abertamente sua autoridade fundamental e, consequentemente, vai rejeitar qualquer outra autoridade. Então, isso também é algo realmente visível no exercício das leis, no exercício dos governos, no exercício do ensino, da vida do homem. Então, todo sistema honesto vai afirmar suas leis e a autoridade que fundamenta tais leis ou decretos, por fim. Enfim, então, a lei sempre pressupõe uma autoridade essencial. É uma verdade também que é ensinada na Escritura e é vivenciada na maneira como os homens vivem, como se governam, como as leis são aplicadas ou administradas. Isso na educação, na ciência, na filosofia, na política, em todas as áreas da vida. Então, a autoridade suprema de todo sistema de pensamento sempre será o seu governante, sempre será o seu Deus.
Agora pare e pense comigo. Se vivemos sob leis fundamentadas em um princípio ou em um fundamento de autoridade que não seja o próprio Deus, quem será o seu Deus? E a pergunta, então, continua sendo a mesma. Quem é autoridade para você? Quem é autoridade para o homem do nosso tempo? Evidentemente, nós vivemos dias em que, lamentavelmente, os seres humanos, a humanidade em geral, vive desgarrada no tocante ao sistema de pensamento acerca da lei. Então, aquilo que falamos no início, o que John Stott escreveu, a aversão à autoridade, a qualquer princípio de autoridade, que é muito comum em nossos dias, é algo perceptível. E justamente visível quando nós notamos que as nações que tiveram sua herança e fundamentos cristãos, hoje produzem, criam, promulgam leis anticristãs, muito mais humanistas, muito mais adequadas ao sistema, ao Estado democrático de direito. E o propósito, então, como Rushduni disse certa vez, é estabelecer a vontade do homem massa, do povo, não de Deus. Isso aí também é uma verdade que nós estamos percebendo em nossos dias. Então, o homem democrático, ou a democracia como sistema de governo, sendo apresentada como autoridade suprema, atendendo à vontade do homem, ou à vontade do povo, né, que expressa, segundo eles, a vontade do homem. Qual o resultado de tudo isso? Nosso direito é cada vez mais um sistema jurídico anticristão. As leis são promulgadas com base nisso, os decretos eles também acontecem dessa forma, e todos eles hostis à soberania de Deus, porque afirmam a soberania do homem. O homem está acima de tudo e todos. Os nossos legisladores, eles de fato estão fazendo isso. Deus nos ensina quando criou o homem. Ele disse em comunhão, em trindade, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Os legisladores do nosso tempo afirmam, façamos Deus à nossa imagem e semelhança. Eles querem que Deus se adeque às suas leis, as leis promovidas pelos homens do nosso tempo. Estão inclinados não apenas a reformular a lei. O trabalho dos legisladores odiernos não é apenas de reformular as leis, mas também de reformular ao homem. O que nós estamos vivendo durante este tempo de pandemia, desde o ano passado, não é só uma modificação das leis, muitas delas sendo atacadas abertamente, cláusulas pétreas da nossa Constituição sendo esquecidas através de decretos ilegais, sem nenhuma fundamentação ou base jurídico-científica, muito menos religiosa, nós sabemos disso, e a tentativa não somente de reformular as leis, mas também de reformular ao homem. Para que você se reunir presencialmente para adorar a Deus? Você pode fazer isso em casa, você pode fazer isso de forma individual. Você não precisa ir à igreja para orar, faça isso em casa. Acompanhe as transmissões online. Não somente um trabalho, percebam, para reformular leis, mas para reformular a própria mente do homem. A lei de Deus tem como seu propósito o governo do ser humano. Tem como seu propósito guiá-lo e dirigi-lo pelo caminho da retidão e da verdade. A graça recria o homem e a lei é a forma de vida para o novo homem, no sentido de que este homem regenerado agora deve viver não conforme as leis deste mundo, mas conforme as leis do seu Deus. Tudo aquilo que vem depois deve estar sujeito, repito, à soberania de Deus e à supremacia de suas leis. A lei do ser humano, ao contrário, ou pelo contrário, busca refazer o homem segundo o plano que o Estado humanista tem para ele. A educação é gradativamente usada com a finalidade de ensinar que o Estado é aquele que deve ser soberano, tem por objetivo moldar as mentes das crianças a fim de que eles se tornem adoradores do Estado e de suas leis. Não reconheçam a grandeza daquele que criou o mundo e daquele que estabeleceu um rei sobre os reis, um senhor sobre os senhores, Jesus Cristo. Eles exaltam a autoridade da democracia, repito, e solapam a autoridade de Deus, a quem ignoram como se fosse irrelevante para a educação, para a filosofia
para a política, para a ciência, para a família, para a vida do homem odierno. Eu quero concluir lembrando que o que disse no início é importante para a gente encerrar esta palestra. A autoridade é inescapável. A questão fundamental apontada no início, que autoridade é a nossa ou a que autoridade nós nos submetemos, ela deve nos convidar à reflexão no final. Quem é a nossa maior autoridade? Deus ou o homem? A autoridade de Deus ou do homem é que prevalece sobre a nossa vida. Se escolhermos a autoridade do homem, não temos o direito de nos queixar contra o crescimento que nós temos percebido dos sistemas totalitários, das manifestações de toda forma de tirania, porque nós pedimos isso. Pedimos isso. Em estados pequenos, como o que eu vivo no Nordeste, decretos e mais decretos sem nenhuma comprovação científica, o que era até exigido pela própria Corte Suprema para que se fossem aplicados, fora de qualquer cobertura constitucional, sendo impostos. Toques de recolher, fechamento de lojas, de comércios, fechamento de igrejas. Quando os homens se submetem sem nenhum questionamento, eles então estão se dobrando a isso, eles estão pedindo por isso. Mas, se nós escolhermos a autoridade de Deus, então devemos nos submeter a Ele sem reservas. Devemos aceitar sua palavra como infalível e reconhecer de uma vez por todas a sua soberania. Sobre esse fundamento, concluo, devemos estar edificados, se somos cristãos, sobre este fundamento da verdadeira liberdade, tomando as palavras de Jesus, Mateus 7, 24 e diante. Estamos edificados sobre a rocha, e ela é Jesus Cristo, e jamais cairemos. Estaremos firmes, a chuva vai cair, os ventos vão soprar com força, as águas vão bater com força contra a nossa casa, mas ela não cairá, porque ela está edificada sobre o firme fundamento da nossa salvação. Vamos orar. Senhor, agradecemos, porque mais uma vez podemos meditar sobre este tema tão oportuno, tão urgente e necessário para a nossa vida, para a nossa alma. Vivemos tempos difíceis, mas também são de grande oportunidade para que os cristãos reflitam, reafirmem a sua crença, a sua fé na infalível palavra de Deus, na supremacia de Cristo sobre os reis e nações e sobre os homens. E decidam seguir e servir ao Senhor. Decidam que importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Decidam viver vida tranquila e mansa, obediente a toda e qualquer autoridade, mas não a se submeter a qualquer fonte de autoridade que tente se autoafirmar acima do Senhor, como se fosse um próprio Deus. Ajuda-nos, ó Senhor, a orar e a trabalhar durante todo o nosso tempo de peregrinação neste mundo, proclamando ao mundo quem de fato é o Senhor, para a glória de Deus Pai, Jesus Cristo. E aplica tudo o que ouvimos e meditamos em nossa alma. Em nome de Jesus oramos. Amém. Agradecemos mais uma vez o privilégio de poder participar de uma conferência com uma terceira igreja presbiteriana em Patos, na Paraíba. Que Deus os abençoe ricamente e que a palavra de Deus, que não volta vazia, mas produz os seus efeitos, edifique, console, anime e desafie o seu povo. Deus o abençoe. Amados irmãos, vamos cantar o Salmo número 137.
margens lá dos rios da Babilônia nos assentamos, lembrando de Sião, nós choramos, nós choramos. Lá nos salgueiros nós penduramos todas as nossas harpas, pois nossos opressores a nós pediam canções alegres. De Sião, pois queriam ouvir os cantos, mas em terra de estranhos era impossível que minha mão direita resseque toda. Se de Jerusalém eu vier esquecer, se de Jerusalém eu vier esquecer, se eu não lembrar de ti, que minha língua ao meu paladar se apegue, se eu a Jerusalém não preferir ao regozijo dos filhos de Edom, lembra-te, Senhor, para seres contra, pois de Sião diziam até as bases, arrasai-a. Hás de ser Babilônia aniquilada, quem te der, pois, o pago será bendito. Do mal que nos fizestes, sim, grande mal, feliz quem aos teus filhos pegar, prendê-los, para esmagá-los todos contra os rochedos. Amados irmãos, boa noite. Agradecemos pela sua presença conosco. Agradecemos em especial também pela participação do nosso querido pastor Alan Kleber, pela sua preleção, pelo texto que foi exposto. E lhe convidamos em especial para estar conosco amanhã, na continuação desse trabalho, às 19h30, com mais uma fala agora do presbítero Solano Portela. Aqui nós nos despedimos com a graça do Senhor. Espero vê-lo amanhã mais uma vez.